E aí, fantasmas? Eu sei que eu tô atrasado, mas finalmente vamos analisar a final do Mundial de Pokémon VGC desse ano, 2022. A grande decisão da categoria Master que foi entre o português Eduardo Cunha e também o espanhol Guilherme Castilla Dias. Uma final bem curiosa, né? Uma final ibérica que coloca os rivais Portugal e Espanha frente a frente. Coincidentemente, a última decisão, o último torneio que se passou em Sword and Shield, a oitava geração, e dará espaço à nona geração Scarlet Violet, uma região de Paldea que se passa, ou que é inspirada justamente na Península Ibérica, nos países dos finalistas do grande Mundial desse ano, beleza? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, de análise, mais voltado para o competitivo, não esquece de deixar o seu like aí embaixo e de se inscrever no canal. Aproveita e comenta aí se você está interessado em competir em alguma das modalidades de Pokémon pro ano que vem. Além do VGC, a gente tem o TCG, que é o jogo de cartas, tem o Pokémon GO e tem também o Pokémon Unite, que está crescendo bastante. Eu estou muito empenhado em fazer a comunidade de VGC aqui do meu estado, da minha cidade, o Rio de Janeiro, crescer, mas se você não gosta muito do VGC e se interessa por outra dessas modalidades, comenta aí que eu posso tentar te ajudar. Se você gosta de VGC e é do Rio de Janeiro, você encontrou o cara para te ajudar, manda uma mensagem aí que eu vou com certeza dar uma lida, principalmente lá no Twitter. Aproveita e me segue lá, beleza? Deixa eu tirar essa imagem aqui da frente que eu fiz como thumb do vídeo, para mostrar aqui o time dos dois jogadores. O time do Edu tem Gastrodon, Calyrex do Rider, Rillaboom, Incineroar, Thundurus e Zacian. Muitos desses Pokémon são bastante padrões. Eu gostaria de chamar a atenção aqui pro Thundurus Incarnate do Edu, que não é Prankster. Prankster é a habilidade que dá prioridade a golpes de status, e golpes de status são aqueles golpes que não causam dano, mas são muito importantes para dar suporte pro seu time e dar uma reduzida no dano, ou na ofensividade, ou na estratégia do adversário, beleza? Então, apesar dele não ser Prankster, ele é Defiant. Defiant é a habilidade que, sempre que um stat do Thundurus for reduzido, ele vai ficar mais forte pelo lado físico. Esse Thundurus aprende o golpe Taunt, e o Edu optou por trazer o Thundurus com Taunt mesmo sem Prankster. Ou seja, o Taunt é um golpe de status, é um golpe de suporte. Não vai ter prioridade aqui por conta da falta do Prankster, mas mesmo assim o Edu considerou importante. Já o Guilherme Castilla Dias vem com um time de Sol, com Groudon, Incineroar e Charizard como Pokémon que se completam, digamos assim, podem usufruir um pouco do Sol. Tem também a Lunala como segundo restrito, um Pokémon muito chato de derrotar. Tem o Grinsnell como principal suporte, tá aqui atrás da cadeira, vocês não vão conseguir ver. E o Regieleki, o Pokémon mais rápido do metagame, é um Pokémon que pode dar bastante trabalho, beleza? Vamos então assistir as 3 partidas, foi uma melhor de 3. O Edu foi o campeão, spoiler aqui já, né? Mas vamos ver as 3 partidas e aí, conforme as coisas forem acontecendo, eu vou mostrando pra vocês o que rolou, o que eles podem ter pensado, pra gente conseguir tentar, ou pelo menos tentar, né? Entender um pouquinho da profundidade que é uma batalha competitiva de Pokémon VGC. Vamos lá. Beleza. Bom, aqui eles pularam o que a gente chama de Team Preview, né? Que é aqueles segundos onde você vê o seu time, o time do adversário, e escolhe 4 dos seus 6 Pokémon para levar para o campo de batalha. Eles pularam isso aqui, mas logicamente o Edu e o Guilherme passaram por essa fase, e aí eles decidiram não apenas os 4 Pokémon que iam trazer, mas também os 2 primeiros, o que a gente chama de lead. Então o Guilherme traz de lead aqui um lead mais, eu diria, ofensivo, com o Regieleki e a Lunala, enquanto o Edu traz um lead meio cauteloso, né? Esperando para ver o que o adversário vai fazer, com o Rillaboom, que tem acesso a Fake Out, vai ter prioridade por conta do terreno, e também o Gastrodon, que tanca pancada da maioria dos Pokémon do Guilherme. E sempre lembrando que essa é a minha análise, essa é a minha visão das partidas, né? Se você pegar, por exemplo, o Edu para analisar o jogo, ele que participou da partida vai ter uma visão muito melhor, ou até mesmo um outro jogador, um outro pro player, um cara de mais alto nível, um Agate da vida, ele também vai ter uma visão diferente da minha, porque ele vai enxergar coisas que eu não enxergo. A minha ideia aqui é passar para vocês o pouco que eu sei de Pokémon VGC, para daí, quem sabe, vocês desenvolverem as suas gameplays e se tornar, quem sabe, um jogador tão bom ou melhor do que esses caras. Yeah, well, it makes a lot of sense for
Eduardo to have that Rillaboom out and the Gastrodon, especially when you do have the threat from that Regieleki that has those big devastating attacks. The one thing though that Guillermo has... O que o narrador tá falando aqui é sobre esse encaixe de Rillaboom com o Regieleki, né? O Regieleki, por ser um Pokémon muito rápido, ele pressiona quase tudo do Edu, mas quando você coloca um Rillaboom que tem prioridade com terreno de grama, tem Fake Out, você meio que responde a essa pressão e devolve a pressão pro lado do Guilherme. Uma coisa interessante de pensar nesse primeiro turno é que você pode clicar um Fake Out no Regieleki e impedir ele de se mover. Só que o problema de você fazer essa play é que o Regieleki pode ir pro Dynamax e o Fake Out, né, que causa flint no Pokémon, não vai ter esse efeito num Dynamax. Um Dynamax não pode ficar flinteado, não pode ser flinteado pelo adversário, então o Fake Out até causaria um pouquinho de dano, mas o principal efeito desse golpe, que é flintear o adversário, seria inútil. Will change the terrain and it will give him a bit more immunity from those potential yawns that come out from this side of the field. Well, Regieleki's just going to get in on out of here and retreat in favor of the Incineroar. That's going to be able to throw a cheeky Intimidate down against that opposing Rillaboom and negate some of the offensive pressure it will be emitting, as well as allowing Guillermo the opportunity to use Fake Out in the following turn. Lunala's also going to play a little bit... Dá pra ver que o Guilherme se sentiu bastante pressionado, então ele fez uma play mais... cautelosa ou conservadora para tentar se reposicionar em campo. Então ele traz o Incineroar, que além de ser um bom encaixe, né, de novo, um bom matchup contra o Rillaboom, ele ainda intimida o Rillaboom, diminuindo um pouco do dano do Rillaboom. Enquanto isso, a Lunala, que poderia até se atacar, ou talvez com medo aqui de levar um Yawn do Gastrodon, ela se protege. Então o Guilherme aqui tenta se reposicionar. Interessante perceber que ele não usou o Dynamax no turno 1 com o Regieleki. Em algumas partidas é bem comum a gente ver esse Dynamax de turno 1, mas em partidas de nível mais alto, ou então quando o matchup não tá tão favorável assim, esse Dynamax tende a demorar um pouco mais e é usado só no momento mais chave. Ok, tá aí uma coisa que eu não previ, talvez o Guilherme tenha previsto, né? Se a gente pensar no Rillaboom usando o Fake Out, talvez a gente nem lembrasse do Knockoff, e esse Knockoff com certeza machucaria bastante essa Lunala e ainda tiraria o item dela, que deve ser aquele item que faz o Meteor Beam não precisar do turno de carregamento, né? Se eu não me engano é o White Herb, ou Mental Herb, um dos dois. Então o Guilherme fazendo um bom predict aqui com esse Protect da Lunala. O Ice Wind aqui vai ser importante para diminuir um pouquinho a speed do Incineroar, não que seja um Pokémon muito rápido, mas como nenhum dos Pokémon em campo são tão rápidos assim, reduzir a speed do Incineroar pode até ser interessante, mas a real é que não vai fazer tanta diferença assim. Inclusive, o Incineroar já tá com a vida toda de novo, porque o Grass Terrain recupera a vida dos Pokémon que tocam o solo. Turno 2. Um Fake Out bem seguro aqui do Guilherme pra cima do Rillaboom. Essa elevação no tom de voz da narradora, os aplausos, é porque o Hypnosis é um golpe que costuma errar bastante. Então foi um movimento bem ousado do Guilherme. Tinha bastante gente torcendo pra ele lá. Então quando esse Hypnosis conecta no Rillaboom, que já tinha sido flinteado pelo Incineroar, é como se você tirasse de ação, pelo menos por alguns turnos, um Pokémon que te pressionava muito e um Pokémon muito importante do time do Edu. Vamos ver agora o que o Gastrodon vai fazer. Lá vai ele com o Ice Wind, ele quer porque quer diminuir a speed dos adversários. Ou até talvez prevendo um switch aqui, né? Yeah, going for that Hypnosis and actually hitting it is huge. The payoff here takes away the threat of that Rillaboom, where we know it's got that... Bom, me parece que a gente está numa situação aqui em que o Incineroar pode atacar esse Rillaboom, ele só tem que tomar cuidado com o Gastrodon. O Gastrodon não tem um dano tão alto assim, mas é sempre importante preservar a vida de alguns Pokémon que você considere chave, que você considere a famosa Win Condition. A Lunala me parece uma situação boa, talvez tomar cuidado com o Ice Wind, ou até mesmo talvez tentar um reposicionamento aqui, tirando a Lunala e colocando um outro Pokémon. O Guilherme parece estar num momento bem bom da partida.
potentially go for some on the offensive or even go for another Hypnosis into that Gastrodon slot this next turn. I mean, that would be incredible seeing a double blind Hypnosis, but I particularly love the knockoff from Rillaboom. When Rillaboom first came into the format, it was on almost every one of that Pokemon, but then it's kind of faded off in, you know, recent months, and you having a little bit more of a diverse Rillaboom, but being able to have the knockoff here, not only is it great to deal super effective damage, but you can remove a pesky item. Ele continua numas plays mais conservadoras e vai pro Protect aqui. O Rillaboom continua dormindo, né? Segundo turno de soninho. Protege do Yawn, que a gente tava falando desde o início. E o Incineroar vai pro Parting Shot para diminuir ainda mais o poder ofensivo desse Rillaboom, que já tá dormindo e quando acordar já não vai ser uma pressão ofensiva tão grande assim. E além disso, o Guilherme faz o que eu tava falando, né? Ele pivoteia, isso que a gente chama de pivotear, né? Quando um Pokémon dá lugar a outro no campo de batalha, não com aquela switch mais grosseira ou mais rígida, digamos assim, mas ele usa alguma coisa para sair de campo, no caso o Parting Shot, e aí ele consegue um reposicionamento interessante. Vai ganhar novamente em momento, vamos ver o que ele vai escolher para trazer, talvez o próprio Regieleki. Não, ele vem com o Groudon agora. And now getting the Groudon onto the field in a much more comfortable position. The Rillaboom is asleep. There is a potential it can wake up this next turn, but it is in a position to potentially get a big Fire-type attack into that slot and try and remove it before there is any further threat. O Guilherme volta com a Lunala pra Pokébola, traz o Incineroar pra intimidar de novo. Ele parece bastante preocupado com o Rillaboom, enquanto o Gastrodon tá bem tranquilo pra fazer o que quiser aqui. Mais um Protect do lado do Guilherme. Eu acho que ele perdeu alguns bons turnos aqui pra causar dano, pra ser sincero. Ele consegue prever o Yawn do Gastrodon, o que é bom, mas eu acho que ele perdeu alguns turnos aqui pra... que ele podia estar causando dano, se livrar logo desse Rillaboom. Talvez já ter trago o Regieleki aqui pra quem sabe mudar o terreno pro elétrico, já que ele tá com tanto medo aqui, assim, de sofrer o Yawn, né? No terreno elétrico seus Pokémon não podem pegar no sono. Mas enfim, o Edu agora faz o seu primeiro switch, vem com o Thundurus. Ele faz um double switch aqui, né? Uma troca dupla, digamos assim. Double switch geralmente é quando a gente faz duas trocas consecutivas, mas aqui foi duas trocas no mesmo turno. E traz o Calyrex, que nem sempre é uma boa entrada, né? Mas aqui ele tava prevendo o Fake Out, ele consegue pescar esse Fake Out. E o Guilherme vai pro Swords Dance do Groudon. Isso é bem preocupante pro Edu. E agora esse Groudon tem muito dano pra causar, né? O Edu já revelou que não trouxe o Incineroar dele, não tem como intimidar o Pokémon, não tem como reduzir o ataque físico desse Pokémon, pelo menos não com o Intimidate. E esse Groudon tá bastante ameaçador. And then you're going to get that special defense boost as well to, you know, stop you taking so much damage from something like an Astral Barrage. On the flip side though, you could go for the Max Rockfall and try and deal with that Thundurus. You'd also then set up the weather and start getting that residual. O Edu faz agora assim o double switch que eu tava falando, né? Traz o Gastrodon pra campo. Gastrodon coming back in here, and you know the one thing that I did like there from Eduardo was that he was putting that Thundurus on the field to kind of mitigate almost the Incineroar being. Vem o Dynamax, né? Logicamente é o Dynamax do Groudon. Ataque dobrado, não tem por que ele não fazer isso. O Edu tinha um plano, né? Ele não consegue reduzir o ataque físico com o Intimidate, mas consegue com o Will-O-Wisp. Quando você queima um Pokémon, o ataque físico desse Pokémon é reduzido. E dá pra ver aqui o Max Rockfall fazendo cócegas no Gastrodon. Claro que se fosse naquele Thundurus, teria machucado muito mais. Mas é uma leitura perfeita do Edu, então ele já começa a estaliar o Dynamax do adversário. O Calyrex tanca aqui com 1 de vida, graças ao Focus Sash, esse Darkest Lariat, acho que foi o Darkest Lariat.
mas o dano da Sandstorm vai derrubar. Mesmo assim, ele consegue sair de um buraco, né? Ainda que esteja com desvantagem numérica de Pokémon. Me parece um turno bem importante aqui pro Edu, porque antes de cair, o Calyrex conseguiu queimar esse Groudon, e agora ele já não parece tão ameaçador quanto era antes. E o Guilherme já gastou seu Dynamax, já gastou o primeiro turno. Uau, esse foi um turno muito chave pro Edu, na minha opinião. Um jogo que parecia encaminhado pro Guilherme, pelo menos nos primeiros turnos. Ele consegue dar a volta com o Will-O-Wisp bem clutch aqui, eu diria. Guilherme trazendo o Regieleki dele. Protect do Thundurus. E quando esse Incineroar entrar intimidando, esse Thundurus vai adorar. O Max Rockfall foi agora no Thundurus. Olha quanto tirou, mesmo se protegendo. Então aquela troca pro Gastrodon foi muito importante. E o Earth Power que estava direcionado pro Incineroar foi no Regieleki. Aqui acho que considero uma misplay do Guilherme. O Earth Power machucaria esse Incineroar, mas ele com certeza tem mais condições de tancar melhor um Earth Power do que um Regieleki. E aqui o Guilherme se perde um Pokémon de graça, um Pokémon que poderia ser bastante importante ainda. Vem a Lunala agora. Esse é um momento importante, né? Dá pra ver que a gente tá com... A gente tem os dois treinadores com 3 Pokémon cada. A diferença é que o Guilherme já gastou 2 turnos de Dynamax. Só tem mais um turno, enquanto o Edu ainda sequer transformou seu Pokémon Dynamax. Como a gente sabe, Dynamax pode ser uma mecânica que muda o rumo da partida. Uma partida que até então parecia muito boa pro Guilherme, já começa a ficar piorzinha. A narradora agora falando sobre o Defiant Thundurus usando Taunt. Vem o Moongeist Beam da Lunala no Gastrodon. Ele tanca muito bem quase tudo. Max Quake pra cima do Gastrodon. Ele consegue finalizar o Gastrodon. Foi preciso os 2 lendários focarem o Gastrodon pra ele cair. Mas por outro lado, o Thundurus conseguiu ficar vivo, sobreviver ao Dynamax do Groudon. E agora o último Pokémon do Edu, né, junto com o Thundurus, é o Rillaboom, que está dormindo, se eu não me engano, há 2 turnos. Então ele pode dormir mais um turno, no máximo. Terreno de grama resetado. E Dynamax do Groudon finalizado. Turno bem importante aqui, né? Ó a demora pra eles decidirem o que vão fazer. Turno bem importante. Mais 2 turnos de Sandstorm, as informações vão passando aqui do lado, né? Mais 5 turnos de Grass Terrain, que acabou de ser resetado. O Edu vai pro Dynamax, então provavelmente Dynamax do Thundurus, né? Dificilmente ele ia fazer um Dynamax de um Pokémon dormindo. É isso, vem o Dynamax do Thundurus. O Rillaboom acorda, isso é muito bom pra ele. Vem o Grass Glide provavelmente no... Não, ele vai na Lunala. Então acho que ele quer se livrar da Lunala aqui. Max Airstream na Lunala. E ele se livra da Lunala de fato. Até porque o Groudon já não representa tanta ameaça depois de ter sido queimado pelo Will-O-Wisp da Calyrex. O último Pokémon do Guilherme aqui vai ser o Incineroar, que ainda vai aumentar o ataque físico do Thundurus. Então a essa altura o Edu já tava... com a vitória bem encaminhada. Esse Rock Tomb aqui deve ter preocupado ele, né? Porque quase que finaliza o Thundurus. Mas também ativa a Defiant. Esse Thundurus vai ficar extremamente poderoso.
another one as we speak with this Incineroar inevitably going to hit the field for Guillermo, going to activate that Defiant boost. And like you said, so important in regards to the speeds here, because if the Groudon can outspeed the Thundurus here, it's going to be able to knock it out before it is able to do something. So kind of mitigating any of the Defiant boost. Doesn't really matter if you're going to give it the boost, if you can knock it out before it can attack. But on the other side of the coin, if that Thundurus is still faster than that... Vamos ver o que o Edu faz aqui. Ele tem algumas opções, né? A partida ainda não tá 100% ganha. Muito porque aquele Rock Tomb tirou o bônus de speed que o Rillaboom tinha ganho do Max Airstream. Mas tá bem encaminhada pro Edu. Tem que tomar cuidado com o Fake Out. O Guilherme de fato não vai pro Fake Out, ele vai pro Grass Glide pra cima do Groudon. Max Airstream pra cima do Incineroar, que vai ser mais do que o suficiente pra finalizar, por conta de todos esses bônus, né? Do Rock Tomb, dropando a Speed, do Intimidate, tentando dropar o ataque físico. E aqui com certeza é vitória pro Edu, 1 a 0 pra ele nessa grande final. And I mean, sigh of relief that Thundurus as well. The Sandstorm is gone because you can see it's taking that little bit of Life Orb recoil. If it was also taking that little bit of Sand Chip, then it could possibly end up KOing itself. It's not going to benefit from the grassy terrain as it's up in the sky. But I mean, what a fantastic way É isso, só aguardar o fim dessa primeira partida. For these last couple of turns of game 1, Rillaboom just needs to go for another grassy glide, deal a huge chunk to that Groudon, and at the end of the day, the burn's going to be the last bit of chip to deal with Groudon if it's even needed. Yeah, and you've also got the Thundurus to contend with as well, with all of this Defiant. É isso, o Guilherme inclusive concede e aqui acaba o jogo de número 1. Vamos pular pro jogo 2. Esse jogo 2 eu considero o mais interessante porque tem um momento aqui que parece que a vitória vai para um lado e acaba indo para outro. E dá pra ver, inclusive, a adaptação dos dois jogadores, né? São 4 Pokémon totalmente diferentes do que a gente viu anteriormente. A gente viu o Guilherme usando de lead Regieleki com a Lunala. E o Edu tinha usado de lead Rillaboom com Gastrodon. Então são 4 Pokémon diferentes. Thundurus, Zacian, que sequer tinha sido trago no jogo de número 1 do Edu. E agora o Guilherme traz o Charizard e traz o Grimmsnarl. Também Pokémon que ele sequer tinha trago no jogo de número 1. Interessante essas adaptações, né? Quando você perde a partida de número 1, você tem que tentar mudar para trazer o jogo de volta. Aqui parece uma clara e clássica posição de Dynamax turno 1 do Guilherme com o Charizard, enquanto ele vai ganhando o suporte do Grimmsnarl. Ou então talvez turno 2 ou turno 3, depois de alguns suportes. Vamos ver o que o Guilherme faz aqui. Enquanto o Edu pode ir pra... Tem algumas boas opções, inclusive de switch até. É isso, de fato vem o Dynamax no primeiro turno. Vamos ver se do Edu ou do Guilherme. Parece ser o Edu com o Thundurus. É isso mesmo que acontece. Geralmente uma boa resposta de Dynamax turno 1 é você fazer o seu Dynamax no turno 1. E o Guilherme também vai pro Dynamax de turno 1. Esse aqui com certeza é o Charizard. E aqui vai ser uma disputa de quem ataca primeiro. Pra ver quem tem prioridade na velocidade, nos turnos. E também quem causa mais dano, né? Pra fazer esse Dynamax valer a pena ou não. Deu pra ver que no jogo anterior o Edu usou muito melhor o seu Dynamax do que o Guilherme. Muito por conta daquele Will-O-Wisp que ele levou. Scary Face aqui reduzindo a speed do Zacian. O Max Airstream vai mitigar um pouco dessa redução do Scary Face. Vamos ver se é o bastante. Esse Zacian acho que é a -1 a essa altura para passar o Charizard. Não é. O de Max Wildfire vai conectar no Zacian. E vai ser o suficiente para finalizar aqui com certeza. Se não agora, com certeza no dano residual do Wildfire. Mas isso não é muito bom porque o Behemoth Blade vai sair. O Zacian vai ter um turno para atacar. E esse Behemoth Blade vai ser gigante aqui para que esse Grimmsnarl não faça mais muita coisa. Não é Sash, então ele cai aqui. O Zacian vai cair agora pro residual do Wildfire. Mas eu considero um turno muito bom pro Edu. Porque aquele Scary Face que foi no Zacian já não vai fazer tanta diferença, porque o Zacian caiu. O Edu conseguiu já tirar um pouquinho da vida do Charizard. Ele já tá na range aqui de um
de um Max Move elétrico do Thundurus ou outra coisa. But a big turn here, both players kind of going straight in turn one with those Dynamax, the Gigantamax, and both players losing a pretty pivotal Pokemon to their side of the field, you know. The big thing for... O Edu agora vem pro Calyrex, que é uma combinação muito boa, né? Quando você já tem uma posição de ser o mais rápido em campo, o Calyrex bate muito forte com o Astral Barrage. É um golpe de área, então... Eu, assistindo essa partida aqui, já acreditava que o Edu tivesse vencido essa final. Ele estava realmente numa situação muito boa, na minha opinião. Mas vamos ver o que vai acontecer e aonde ele pode ter errado exatamente. Ou, claro, o Guilherme ter acertado, porque mérito também do adversário, né? Max Guard aqui do Charizard para não cair para um golpe do Thundurus, que seria o Max Lightning. O Astral Barrage vai conectar apenas no Groudon, vai tirar uma quantidade razoável, pouco menos de 50%. O Precipice Blades não conecta no Thundurus, mas vai machucar o Calyrex também. Aí mais do que 50%. E de novo, aqui parece uma situação bem boa pro Edu, apesar desse dano residual do Wildfire aí, machucando todos os Pokémon dele. Ainda parece uma situação boa. Agora o Guilherme não tem como proteger o Charizard. Até tem, né? Ele pode tentar o Double Protect, mas numa situação normal isso não aconteceria e ele não tenta. Max Lightning vai finalizar o Charizard com certeza. E o Astral Barrage deveria ser o suficiente para finalizar o Groudon, mas vamos ver o que vai acontecer. O Astral Barrage, sendo um golpe que dá dano em área, né, nos dois adversários, ele causa um pouco menos de dano quando os dois adversários estão vivos e um pouco mais de dano nessa situação, nesse contexto, quando tem apenas um alvo. Então esse Astral Barrage deveria causar um pouco mais de dano do que o primeiro. Mas não é o suficiente para finalizar. O Groudon tanca com 4 de vida, vai pro Rock Tomb no Calyrex e finaliza o Calyrex. Pokémon é muito bom, né, mano? Pokémon é maravilhoso. E pra ser sincero, mesmo o Edu não tendo conseguido esse nocaute com o Astral Barrage no Groudon, ainda parecia uma situação boa. Ele teria um Pokémon que é mais rápido, ele tem acesso a um Fake Out que poderia finalizar esse Groudon. E aqui é o ponto-chave que eu considero dessa partida. Vamos ver esse turno com bastante atenção. O Thundurus vai ser buffado aqui pelo Defiant. O Dynamax dele vai acabar, né? E esse é definitivamente o turno-chave desse jogo de número 2. Vamos ver aqui exatamente quais são as opções que os jogadores têm, né? Os dois jogadores têm opções de Fake Out. O Rillaboom, em teoria, deveria ser mais rápido que o Incineroar, creio eu. Não sei exatamente quais são as spreads ou quais são os EVs de speed desses dois Pokémon, mas eu acho que em uma situação normal, posso até dar uma checada, o Rillaboom tende a ser mais rápido que o Incineroar. Então, uma boa opção aqui poderia ser o Fake Out para cima do Incineroar, para você não ter que lidar com o Fake Out do Incineroar, né? Então você bota ele para flinchar. Eu vou dar até uma olhada aqui. E aí o seu Thundurus ficaria meio que livre para fazer o que quisesse nesse turno, inclusive finalizar o Groudon. O Groudon poderia se proteger, né? Recuperaria um pouco de vida com o terreno de grama e tal, e ganharia uma sobrevida. Vamos lá, o Rillaboom tem base stat de 85 pontos, enquanto o Incineroar tem base speed, né? Na verdade, não base stat, base speed de 60. Então, com certeza esse Rillaboom é mais rápido do que o Incineroar, eu acho muito difícil que não fosse. Então aqui me parece que a jogada safe do Edu seria Fake Out no Incineroar e o Thundurus atacar o Incineroar. Porque depois o Rillaboom lidaria com o Groudon caso o Groudon se protegesse, ou caso o Groudon optasse por finalizar o Thundurus, ou se o Groudon optasse por finalizar o Rilla, ele poderia finalizar o Groudon depois com o Thundurus. Agora uma coisa, eu acho que essa é a play principal, pra ser sincero. Uma coisa importante aqui é que o Groudon pode ser mais rápido que o Rillaboom, mas ele tá na range de um Grass Glide, então me parece que essa é a play mais segura do Edu. Vamos ver o que ele fez exatamente, tentar entender.
Eu iria de Rillaboom Fake Out no Incineroar, com o Thundurus dobrando no Incineroar pra me livrar logo dele. Essa seria a minha play. Lógico que o Edu é muito melhor que eu. É isso, o Rillaboom vai de Fake Out no Incineroar e o Thundurus vai de Wild Charge no Incineroar, que não é o suficiente pra finalizar. Ok, isso eu não tava esperando e talvez o próprio Edu não estivesse esperando. O Rock Tomb vai finalizar o Thundurus aqui e... eu provavelmente teria perdido esse jogo assim como o Edu perdeu. A jogada mais safe foi a que o Edu fez, na minha opinião. Para mim, esse Wild Charge seria o suficiente para quase finalizar, ou talvez finalizar o Incineroar. Eu posso estar viajando. Mas uma jogada um pouco mais ousada teria sido o Fake Out no Groudon. E pensando agora, se você dá Fake Out no Groudon e flincha ele, mesmo que o Incineroar opte por ir de Fake Out no Thundurus, parece uma play safe. Agora, se o Incineroar optasse por, sei lá, usar um Flare Blitz no Rillaboom, talvez não fosse... Enfim, talvez fosse aqui uma situação de 50-50 e foi melhor pro Guilherme mesmo. Agora é uma situação difícil, ainda daria, eu acho, pro Edu ganhar. Quantos turnos de sol ele tem? Acho que mais um. Não, ele tem mais 2 turnos de sol, então aqui já ficou bem difícil mesmo. Aqui complicou e acho que é 1 a 1 mesmo. Rock Tomb no Rillaboom pro Incineroar ser mais rápido. E Flare Blitz finalizando ele. É isso, 1 a 1. Esse foi um jogo muito bom, é uma análise muito legal de Pokémon competitivo sobre as diversas possibilidades que a gente tem em um só turno. E eu considero que o Edu fez a play certa. Eu faria a mesma coisa que ele fez, como eu pensei aqui, né, e falando pra vocês. Mas infelizmente a play certa, ou a play mais segura, né, não vou dizer play certa porque a play certa depende da play do adversário também. Mas a play mais segura que eu considero naquele turno foi a que o Edu fez. Infelizmente ela teve uma resposta à altura, que foi a play do Guilherme, que jogou muito bem. E aí a gente vai, como é uma melhor de 3, pro jogo de desempate. Meus amigos, aqueles deviam estar com o coração a milhão, né? Imagina só. Bom, uma coisa curiosa aqui é que os leads do jogo 2 se repetiram. Então isso pode passar a mensagem de que o Guilherme está satisfeito com o desempenho dele no jogo de número 2. E o Edu, mesmo perdendo, consegue enxergar como vencer nesse matchup. Quem tá certo a gente vai descobrir. Dynamax turno 1, novamente, pelo menos do lado do Edu, e provavelmente deve sair do lado do Guilherme também. Mesma coisa que aconteceu no jogo de número 2, então o Edu, mesmo perdendo, mantém o plano de jogo, porque, de novo, acredito que ele soubesse exatamente como vencer e onde mudar para sair campeão mundial. O Charizard aqui vai pro Protect, o Guilherme muda a sua play. E o Grizzle vai pro Reflect. Isso é muito importante porque ele vai reduzir o dano dos golpes, tanto do Thundurus quanto da Zacian. Zacian vai pro Behemoth Blade no Grizzle novamente. Acredito que seja o suficiente para finalizar. E é mesmo. Mesmo com o Reflect, o Intrepid Sword da Zacian bota ela em mais 1, então o Grizzle não tanca tanto assim. E esse foi o dano do Max Airstream, mesmo com o Charizard se protegendo e mesmo atrás do Reflect, então considero um dano interessante, ainda mais pelo bônus de velocidade que ele deu tanto para si próprio, né, pro Thundurus, quanto para Zacian.
Beleza, o Guilhermo tem o setup de sol pronto aqui, né? Acaba de botar o Groudon, o sol tá em campo, o Charizard tá protegido pelo Reflect, e ele pode ir pro Dynamax, pro Gigantamax Charizard. É isso que ele vai fazer? Como que o Edu responderia isso? Vamos ver. You're a bit later on in the game as well when you decide to go for the Gigantamax if it is the Charizard at all. You know, you've got an extra turn of that Gigantamax because you kind of protected the last turn, whereas, you know, Eduardo's got this turn with his Dynamax Thundurus and then one more turn, and then that's the end of it. So he needs to really make sure that he's getting the most out of these turns while it's still intact. And be interesting to see if Guillermo is indeed going for that. É isso. Ele vai pro Gigantamax Charizard. Ele vai pro Gigantamax Charizard, o que que vai acontecer? O Zacian vai pro Behemoth Blade no Gigantamax Charizard. O Behemoth Blade é um golpe que dá dano aumentado em alvos que estão no Dynamax ou no Gigantamax. E o Thundurus dobra no Charizard com o Max Lightning e é o suficiente para conseguir o nocaute mesmo atrás do Reflect. O Guilhermo desperdiça o seu Dynamax, o seu Gigantamax. E por que eu acho que essa foi uma jogada bem ruim? Quando você bota o Groudon ao lado do Charizard, você tira a imunidade a elétrico do seu time da Pokébola. Então você fala pro Edu que ele pode usar Max Lightning sem medo, porque o Pokémon que absorveria o Max Lightning já tá em campo, e é só você mirar no outro alvo. E como o Charizard já tinha dado Protect no turno anterior, o Behemoth Blade pra cima desse Gigantamax Charizard também era muito seguro, porque, de novo, usar um Double Protect é muito arriscado, só em situações que você realmente necessita disso. Então, talvez aqui eu tivesse ido para um Regieleki, ou seja lá qual for o quarto Pokémon do Guilhermo, ou talvez até mesmo ido pro Dynamax do Groudon. E ter deixado acabar esse Dynamax do Thundurus. Enfim, não era uma situação fácil, longe disso, mas eu acho que a opção, né, a play que o Guilhermo fez não foi nem de perto a melhor. E o Edu já comemora porque ele sabe que o título tá nas mãos, né? Quando você perde num terceiro jogo de final de Mundial o seu Dynamax sem fazer nada, e aí fica numa situação de 4 Pokémon do adversário contra 2 seu, é muito difícil você perder isso. O Incineroar ainda vai deixar o Thundurus ainda mais forte, né? O Incineroar era o último Pokémon do Guilhermo. Eu sinceramente não sei porque ele insistiu tanto nesse Incineroar diante do Defiant Thundurus, mas ok, o Incineroar de fato é um Pokémon forte. Talvez a Lunala ou o Regieleki tivesse dado mais possibilidades pra ele aqui, mas enfim, é o que é, né? O Zacian se protege de um possível Fake Out. O Max String do Thundurus vai sair aqui pra cima do Incineroar. Rock Tomb no Thundurus. Vamos ver se ele foi de Flare Blitz no Thundurus também. Flare Blitz no Thundurus. Esse foi um turno bem bom do Guilhermo, na real. De novo, eu acho que já era uma situação muito caótica para ele conseguir voltar pro jogo. Uma Zacian com ataque 0, mas mais rápida do que tudo que tá em campo. Mas mesmo assim ele conseguiu absorver, né, o baque de perder o seu Dynamax sem fazer nada. E fez um turno muito bom, né? Dentro das possibilidades era o que dava pra fazer. Mas agora, um Calyrex junto de uma Zacian, não tem o que fazer aqui. De coração, aqui era GG. O Guilherme poderia conceder, mas ele luta bravamente até o final. O Behemoth Blade vai conectar aqui no Incineroar, creio eu.
Não, no Groudon mesmo. Ele tá... Ah, não, é lógico. O Groudon é o que tá com mais vida. Achei que era o Incineroar que tava com mais vida. E vem o Astral Ball Rise, mais do que o suficiente pra finalizar esse Incineroar, mesmo resistindo a golpe fantasma. E o Groudon fica na range de praticamente tudo que o Edu tem. Ou de outro Astral Ball Rise, ou de um Behemoth Blade. Enfim, é jogo, é vitória, é título pra Portugal, título pro Edu. Talvez um crítico desse Precipice Blades desse alguma chance pro Guilherme. Vamos ver qual é o último Pokémon do Edu aqui. Só se fosse um Incineroar, acho. Não, mesmo com o Rillaboom ele não teria chance. Aqui um Fake Out junto com a Astral Ball Rise, ou até mesmo um Grass Glide já finaliza o jogo. E é 2-1. 2-1 pro Edu. Vamos ver só o finalzinho aqui da partida. O Guilherme concede, né? E é isso, o Edu é campeão mundial finalmente. O Edu que tava batalhando por esse título há muito tempo. É um dos jogadores mais sólidos do mundo, com certeza. E campeão invicto, né? Talvez o maior título que um mestre Pokémon já tenha alcançado, né? Campeão invicto de um mundial. É impressionante, é realmente impressionante. Com um time muito sólido, e o Edu, de novo, é um dos jogadores mais consistentes do momento, pelo menos até antes do Mundial. Agora que ele é campeão mundial, talvez ele possa relaxar um pouco. É isso, essa foi a final do Mundial de Pokémon de 2022, o meu primeiro Mundial de Pokémon. Foi um prazer ter estado em Londres, né? E um prazer ter visto essa final. E agora, com um pouquinho de atraso, eu trago a análise pra vocês. Lógico que alguma coisa pode ter passado. Eu não sou o melhor jogador de VGC, então a minha visão pra muitos pode ser superficial do jogo. Se você pegar algum jogador de um nível melhor, maior do que o meu, ele vai conseguir ver camadas de profundidade nos turnos, nos jogos, que eu ainda não consigo ver, mas vou treinar pra conseguir chegar nesse nível, beleza? É isso. Se gosta de conteúdo competitivo, deixa o like, se inscreve no canal. Compartilha o vídeo com os amigos. É isso mesmo. Muito obrigado por tudo, fantasmas. Pela força sempre. E até a próxima.